Durante a audiência pública sobre as prisões ilegais do dia 8 de janeiro, na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, a advogada doutora Valquíria Durães, que defende presos políticos, fez um impactante apelo aos parlamentares, em especial aos senadores, explicando que os presos políticos estão completamente abandonados e que apenas o Senado tem o poder de interromper os abusos e arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A advogada iniciou relatando que após mais de 7 meses de prisão, muitas vezes as audiências públicas são a primeira oportunidade que as famílias têm de ver seus entes queridos. Valquíria Durães contou sobre o seu assistido, lembrando que ele foi preso ao exercer o direito constitucional de manifestação. Ela começou a chorar ao relatar a situação do preso e questionou os parlamentares que dizem não saber o que fazer. A advogada disse: se eles não sabem o que fazer, como fazemos nós, que somos pobres mortais? Nós não temos o poder que o Senado tem de intervir no STF. A advogada lembrou: só temos vocês para nos socorrer. Nós sabemos que cabe ao Senado o papel de botar um freio em tudo o que está acontecendo. Em prantos, ela fez um apelo para que o STF ao menos verifique os laudos médicos apresentados que vêm sendo guardados sem apreciação. Valquíria Durães disse: hoje existe sobre a cabeça dos nossos patriotas uma guilhotina chamada STF e que ninguém pode parar. A minha pergunta é: por que ninguém pode parar? O que ele tem que paralisa a todos? Que poder é esse que um homem só tem de parar a nossa nação, de parar estas duas casas? Ela acrescentou: são arbitrariedades, porque a nossa Constituição não está sendo respeitada. E eu pergunto, por quê? Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos com a omissão conivente do Senado Federal. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como prova sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares e inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens produzidos por pessoas interessadas embasam medidas extremas contra conservadores sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 25 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. A fala está comigo agora, doutora Valquíria Durães.
Em primeiro lugar, eu queria que vocês entendessem que nessas audiências foi para muitos a primeira oportunidade da família ver o seu ente querido, porque foi permitido que eles estivessem ali. Vocês não sabem o desespero que é, a dor que é. E eu choro pelo Cleito, porque ele não é o meu assistido somente. Ele é meu amigo, é alguém que estava ali comigo. Um homem, um pai de família, vem de uma família de barbeiros. Uma pessoa que, como ele mesmo disse, eu estava exercendo o direito que a Constituição me permite. Direito esse que nem essa casa e nem o Senado conseguem mais colocar em prática. Porque quando um deputado ou um senador diz que não sabe o que fazer, se eles não sabem o que fazer, como nós iremos saber? Nós só somos pobres mortais. Nós não temos o poder que o Senado tem de intervir no STF. E isso nos causa uma tristeza tão grande. E o Cleiton é um patriota. E todas as vezes que eu vou visitá-lo, que agora as úlceras começaram a aparecer, porque ele tomou a decisão de não tomar mais a medicação, porque a imunidade fica muito baixa. Então ele corre o risco de pegar outras doenças lá dentro e ser fatal para ele, porque ele tem uma doença autoimune, no qual os laudos estão juntados aos autos, mas nunca foram analisados. Ele tem 2 filhas pequenas, que ele nunca quis que visitasse ele, porque ele disse que quando saiu de casa, ele falou para as filhas dele que ele voltaria, e tem 7 meses que ele está longe de casa. Outra coisa que me traz muita tristeza é que a esposa dele, diante de toda essa luta, ela entrou no quadro de depressão tão grande que ela não conseguiu levar esse fardo e pediu o divórcio. Ele ficou num estado, e hoje se encontra no estado de morte, sem saber o que está acontecendo aqui fora. Vocês imaginam? Ele pergunta, doutora, por que eu estou passando por tudo isso? Quando eu sair daqui, eu nem tenho mais para onde voltar. Então, gente, entendam. Nós só temos vocês para nos socorrer. O Senado, a Câmara nos apoiando, porque nós sabemos que cabe ao Senado o papel de botar um freio em tudo que está acontecendo. Então, se o Cleiton, eu gostaria muito, e eu peço encarecidamente ao STF, que verifique toda a documentação que está juntada do Cleiton, do meu amigo Cleiton Costa Cândido Nunes. Ele está morrendo lá dentro, as filhas dele morrendo aqui fora. Ele não é nenhum bandido, ele só foi mais corajoso do que muitos. Ele teve coragem de lutar por um país melhor. E hoje existe sobre a cabeça dos nossos patriotas uma guilhotina que se chama STF, e que ninguém pode parar. Porque a minha pergunta agora é a seguinte: por que ninguém pode parar? O que ele tem que paralisam a todos? Que poder é esse que um homem só tem de parar a nossa nação, de parar essas 2 casas? O que eles têm? O que ele tem? Olhem para nós. Gente, tem audiência que a família entrava, eles abriam um vídeo. Você precisa ver o desespero. Teve patriotas que falou assim para a família: me esquece e vão seguir a sua vida, porque eu não vou sair daqui. Eles falam. É um desespero tão grande. Tão grande. O pai da Gabriela, todas as vezes que eu vou visitá-lo, os meus assistidos. Então eu peço encarecidamente para vocês, não só pelo Cleiton,
mas pelos nossos exilados. Nós temos a Riene, que tem a primeira criança exilada do Brasil, se encontra hoje no Paraguai. Tem 11 anos de idade. Então, assim, são arbitrariedades. Por quê? Porque a nossa Constituição não está sendo respeitada. E eu pergunto, o que precisa para ela ser respeitada? Ulisses Guimarães, se tivesse vivo, como ele pensaria de nós? O que é que ele acharia de nós? O que é que ele acharia dessa casa, dessas casas? Então, a palavra que eu digo para vocês hoje é uma palavra que Deus tem colocado no meu coração todos os dias e que me mantém de pé. Seja forte e corajosa. Porque onde você colocar a planta dos teus pés, lá eu estarei. Então, enquanto eu puder lutar pelo Cleito, pelo Luciano Fernandes, pelo Saulo, pela Riene, pelos Josés, pelas Marias, pelos Fernandos, ao lado dessa grande mulher, que é a Gabriela Ritter, Ezequiel, Bruno, Carol e todos das FAV, eu estarei aqui. Porque, como eu falo sempre, até o último homem. Obrigada pela oportunidade. Presidente. Pois não. Obrigado, doutora Valquíria. Deputada Bia Kicis. Isso, eu gostaria de falar agora. Presidente, em primeiro lugar, eu quero me solidarizar aqui, empenhar a minha solidariedade a esses familiares, a esses advogados, a essas pessoas bravas e incansáveis. Em seu nome, doutora Gabriela, eu cumprimento todos os familiares. E dizer que a gente vive um momento de profunda angústia. Não é? Nós, parlamentares, o povo brasileiro em geral, não é? Pelo menos o povo que a gente chama o povo de bem, o povo que não concorda com o que está acontecendo. E é chocante para a gente ver quantas pessoas fazem graça, quantas pessoas, deputados, caçoam ainda da situação sem levar em conta que o que está sendo desrespeitado são garantias, princípios fundamentais previstas na Constituição. E quando você abre mão de alguma dessas garantias, quando você apoia que o Estado seja um Estado opressor dessa maneira, para cima de uns que você considera que são seus adversários políticos, na verdade você está abrindo a porteira para que cada brasileiro aqui seja desrespeitado e tenha suas garantias fundamentais violadas. Então, eu, até falando como advogada que sou, eu fico muito impressionada como hoje em dia o ordenamento jurídico não vale mais nada. Advogados, pessoas que conhecem as leis, acharem que está tudo bem, que é normal e que o Supremo é que está protegendo a democracia. E agora, falando como parlamentar, vendo que nós parlamentares, que essa casa vem sendo desrespeitada há muito tempo. Na minha legislatura passada, como membro da CCJ, antes até de ser presidente da CCJ, nós apresentamos projetos de lei para criminalizar esse ativismo judicial, que está chegando hoje, assim, no topo daquilo que a gente pode imaginar que pode acontecer, porque hoje não se respeita mais nenhuma garantia, a não ser que você seja bandido. Aí está tudo certo. Se você for bandido, você tem as suas garantias, os direitos humanos, como acho que foi o sargento Faú que falou aqui, questionou a Gabriela, se vocês têm sido procurados pela turma dos direitos humanos, e certamente não. Quando aconteceu, né, no dia 9, né, a prisão, quer dizer, no dia 9, os seus familiares, as pessoas foram levadas para a Polícia Federal. Eu estive lá com mais uns 5 deputados
Nós ficamos por 6 horas aguardando uma permissão para que a gente pudesse estar lá no pátio com eles. E essa permissão nos foi negada, nós sendo deputados. Disseram que não, que tinha uma ordem superior, que a gente não poderia ter contato. Disseram primeiro que era para a nossa segurança, porque aquelas pessoas eram muito perigosas, podiam ser terroristas terríveis, e que então eles não podiam garantir a nossa segurança. Como nós insistimos em ficar lá, em ter acesso, e aí a gente ficou sabendo que havia uma ordem superior para que a gente não entrasse. Então nós fomos à casa do presidente Lira no dia seguinte, para pedir que fosse criada uma comissão externa aqui da casa, para que a gente pudesse acompanhar as pessoas que estavam detidas. Isso também não foi feito. Depois, eu entrei com um pedido junto com o senador Isalci, né, para que a gente pudesse visitar os presos. Por quê? Eu tinha uma visita marcada para Papuda e para as mulheres na colmeia. Na véspera da minha visita, veio uma ordem do ministro Alexandre para que todas as visitas fossem autorizadas por ele, inclusive as dos parlamentares. Então, demorou mais de um mês para eu conseguir a autorização, e eu só consegui ir até a Papuda, porque a visita à colmeia não foi autorizada, somente a Papuda. E eu fiz novamente esse pedido para visitar as mulheres que estão na colmeia, e até hoje eu não recebi autorização. Então, isso é muito duro para a gente, porque nós sabemos que, por mais que tenham pessoas que tenham praticado atos de vandalismo, isso está longe de ser terrorismo. O sargento Faú sabe disso, falou aqui. Eu sei também, acompanhei quando foi votada a lei antiterror, e o PT não deixou que colocasse os movimentos sociais na lei, porque dizia, vocês querem criminalizar o MST, os movimentos sociais. Então a lei, ela retirou qualquer possibilidade da motivação política ser considerada como base para a tipificação do terrorismo. Então você só tem outras motivações. A política está fora. Mas aqui, quando eles sobem na tribuna, eles chamam de terroristas, eles chamam de golpistas, pessoas que só estavam lutando por um Brasil decente, pela liberdade, pela transparência, e que não queriam, de jeito nenhum, né, que um descondenado, uma pessoa que foi condenada por corrupção, voltasse para a cadeira do Planalto. Mas isso é o direito de manifestação previsto na Constituição. O cidadão, ele pode protestar contra o que ele quiser, ele é livre, desde que seja uma manifestação pacífica. E a gente sabe que esses homens e mulheres que estão presos são pessoas pacíficas. E pode ser que muitos tenham até, naquela confusão do dia 8, praticado atos de vandalismo, que respondam então pelos atos de vandalismo. Mas ato de vandalismo não dá cadeia. Ato de vandalismo não admite esse regime que está sendo imposto a eles. Aliás, nada permite, porque o que está sendo desrespeitado é o devido processo legal, as garantias processuais penais rasgadas. E as pessoas estão sofrendo, estão correndo risco, né, realmente risco de morte, com doenças. E a gente viu crianças que ficaram detidas, né, passando fome, passando sede e passando terror, como filhos de pessoas que estão presas até hoje, né, com depressão. Tantas histórias terríveis. A gente tem aí o Coronel Naime, que está preso até hoje também, e a gente tem ouvido o clamor da esposa dele, com filho com problema, doente. Então, o nosso papel aqui, embora a gente tenha dito, olha, a gente está fazendo o que a gente pode, infelizmente a gente não tem o poder que o Senado tem, né, de colocar, presidente, né, colocar um limite na ação do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos lutando e pressionando para que essa casa tome atitudes. Por exemplo, nós temos projetos para tirar, né, diminuir, reduzir o poder do Supremo Tribunal Federal para que seja uma corte constitucional. Mas temos que tirar a competência processual penal, né, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Porque enquanto você tem senadores que fiscalizam os ministros, mas estão também sob o julgo desses ministros que podem fazer investigação,
e como tem feito, né? Usado do processo penal, da investigação penal, muitas vezes, para chantagear. Né? Então, o sistema de freios e contrapesos não vai funcionar. Deputada Adriana, junto comigo, nós somos grandes lutadores aqui para acabar com o chamado foro privilegiado. Enquanto isso não acontecer, a gente não vai conseguir fazer todas essas mudanças também. Mas nós estamos aqui todos os dias lutando para que vocês e os seus representados, dos advogados, seus familiares, possam ir para casa. Porque essas audiências de custódia, eu tive informações de juízes que participaram. Foi uma fajutice. O juiz não tinha o poder de decidir nada. Ele fazia aquela audiência pro forma apenas, porque ele não podia decidir mandar ninguém para casa. E esse não é o objetivo da audiência de custódia. Não é? Então, eu quero que vocês... eu peço a vocês que fiquem firmes. A gente sabe que está difícil, é difícil não se emocionar, mas nós vamos continuar lutando. E nós estamos também levando para fora do Brasil esses fatos que estão acontecendo. É muito importante, porque aqui dentro, muitas vezes, as nossas possibilidades acabam ficando limitadas. Mas nós estamos levando a conhecimento, né, de parlamentares, da imprensa, da mídia fora do Brasil, de instituições, como foi levado. O deputado Marcel esteve lá junto com o senador Girão. Eu assinei, tantos de nós aqui assinamos aquela representação para a ONU, dando conhecimento do que está acontecendo aqui. E vamos continuar fazendo isso aos 4 cantos, porque nós não podemos parar. A gente não pode permitir de jeito nenhum que essas violações continuem. Por mais que muitas vezes a gente se veja sem meios de ação, nós precisamos buscar outros meios de ação para que a gente possa conseguir, de alguma forma, né, salvar o Brasil desse, aí sim, verdadeiro terrorismo que está acontecendo contra os patriotas, porque somos acusados, né, de violarmos, né, de ameaçarmos a democracia. A gente vê aí o ministro Flávio Dino desrespeitando uma ordem da CPMI, que pediu que ele mostrasse as imagens. Ele disse: não vou mostrar. Eles não se submetem. Essas pessoas que chamam os patriotas, deputado Paulo Fernando, de golpistas, não se submetem às leis. Acham que estão acima da lei e da Constituição. Então, nós temos que continuar lutando, deputado Sanders, com todas as nossas forças, todos os dias, para que a gente consiga resgatar o império da lei nesse país que hoje não existe. Muito obrigada. Obrigado, deputada Bia. E saiba que a sua coragem